Olá, boa tarde, começando mais uma live comigo no canal do Manoviewer e no @ManovilBonecos no YouTube, desculpa, aqui no Manoviewer no Instagram e @ManovilBonecos no YouTube. Tudo bom com vocês, gente? Tudo legal aí? Kelly, Karine, não diga que, deixa eu ver, baixa aqui, que a vitória está perdida se as batalhas que se vive a vida. Nossa, Kelly, Karine. A bênção, Leper Jesus. A bênção, mas enfim. Bom, eu não posso dizer que tive uma vida feliz. Estudei numa escola particular, sim, mas eu era bolsista. Então, na hora do recreio, tinha grana contada para comprar ou um salgado ou um copo de refrigerante. Nossa, ó, o doguinho aqui do lado aqui. E tudo em paz, Evaldo Pericles. E aí eu tinha que escolher, ou comprava um refrigerante ou comprava o salgado. E se tinha muita fome, não conseguia comprar um segundo salgado. O troco só dava para comprar umas balas. E Evaldo Pericles, eu também. É realidade, né, gente? Realidade de muitas crianças aí. E fazer o quê, né? As meninas e os meninos da escola particular da escola particular vinha produzidos usando, sei lá, uns produtos. Eu usava roupa de marca de pobre. Nunca tinha um tênis legal, nem celular eu tive. Mas o que foi bom é que eu observava e tentava buscar explicações. Religião de cara nunca me convenceu, embora o monopólio do mistério profundo, as razões da vida e da morte que a ciência não explica, ficava lá no cantinho, recebendo as pastas de assuntos sem explicação. Viagem astral, ver elementais, fadas, gnomos, seres espirituais, ver e sentir a aura das pessoas. Então, ao invés de estudar o marxismo, busquei o ocultismo, magia e, por fim, o yoga, tantrismo e meditação. Porque acreditava ser esse o bom caminho para alcançar poderes sobrenaturais para além do que o dinheiro poderia obter. No meio desses assuntos, eu comecei a me interessar por arte, pelo teatro, e de repente estava no teatro de bonecos, né? Manoviewer aqui do lado que eu diga. Eita, mostra a cara. Olá, olá, olha aí. Então, cara, o que acontecia, né? No meio do teatro de bonecos havia uma plateia, né, na frente, diante de uma plateia, o aplauso, pessoas ansiosas para me conhecer, a fama, o interessante fenômeno de chegar num lugar em que ninguém te conhece, aí você apresenta e depois da apresentação ser tratado como um semideus. Você chega que nem um moleque entregador da pizza e após o espetáculo, um semideus, um deus. Um anjo levitando 30 centímetros do chão. E às vezes, após o espetáculo, sabe? Às vezes acontecia de eu me tornar continuar um moleque da pizza, sabe? Não dava certo. Mas quando eu aprendi a mexer com a química humana, meu filho, chumbo virou ouro. Moleque da pizza virou Deus. Era por isso que eu entendi o que era, por que eu passei fome no lanche sem dinheiro para comprar outro salgado, ou passar sede de refrigerante. Era por isso, tá? Era por isso. Ser desprezado pelas minas gatas que não suportavam o cheiro do meu desodorante Rexona, Dove, do meu shampoo seda cor-de-rosa que eu emprestava da minha mãe, tá? Era por isso. Eu passei tudo isso para aprender que as pessoas querem sentir a eletricidade, a química humana, o cheiro de corpos dando certo, funcionando como andrógenos, deuses bifrontes de duas cabeças. Quer entender o que é isso? Então continua aqui na live aqui. Live do Capetinha no Instagram, @Manoviewer, e no YouTube, @ManovilBonecos.
me segue, se inscreve, live reagindo ao vídeo O Sol no domingo de manhã enquanto Bolsonaro espera ser condenado. Se puder, se quiser, mande, mano, viu, tá me ajudando aqui, o crucifix para a chave capetinha10k@gmail.com, qualquer valor, gente, R$6,66, 66 centavos, 6 centavos, tá? Nessa chave aqui para ajudar o nosso trabalho. Depois eu publico seu nome na listinha que vai no final dos vídeos curtos que eu publico no Instagram, TikTok e YouTube, tá? E se você quiser sigilo, põe 1 centavo. Então, tipo, R$6,01, 61 centavo, R$1,01, tá? Então aí eu ponho só as iniciais do teu nome, tá bom? Então, gente, vocês que me ajudam, eu agradeço. Daqui a pouquinho eu agradeço direito. Vamos lá, vamos continuar. Bom, na live de ontem, gente, nossa, o calor que tá, mas tá ótimo, tá beleza, eu adoro, mas tempo seco, realmente. Pera aí, deixa eu... umedecer a garganta, tá louco. Edmilde Mariano Cerqueira Aparecida, um beijo. Cerqueira Pinto, minha querida amiga, seja bem-vinda. Bom, na live de ontem eu falei sobre o fim da televisão conservadora. Se vocês quiserem ver, tem lá no YouTube, tá lá publicado no YouTube, tá bom? No @ManoVilBonecos. Falei sobre as decisões incompetentes, as escolhas conservadoras que vão fazer, que no salto tecnológico vão fazer essas empresas de comunicação sofrer, né? Falei sobre decisões obsoletas, inúteis, né? E a gente viu que aconteceu exatamente isso no cinema mudo, em preto e branco, e que está acontecendo agora nessas novelas das 8, 9, 10 horas. Isso tudo vai acabar e outras coisas virão, porque as empresas têm regra do engessamento, de não se mexe em time que está ganhando, e não conseguem ver que as regras do jogo estão mudando. O jogo está mudando. Daí, com tudo diferente, não conseguem entender, não conseguem ter a visão da realidade e simplesmente não se movem, não agem, não trabalham para obter resultado, quanto mais lucrar. Vão fechar, vão falir e não adianta chorar, tá? Então, cara, assim, hoje eu vi o vídeo de despedida do Rolandinho, do canal Pipocando, que disse que o canal Pipocando estava encerrando, né? Estava fechando. Portanto, a parceria dele com o Bruno Bock, imagino que a equipe toda tenham sido dispensados, né? Separou do Bruno e sei lá, talvez tenha uma história triste lá pro pessoal dos colaboradores lá na ilha de edição do canal, né? Evidentemente, cortes foram feitos, né? Isso é óbvio. Rolandinho vai buscar outros assuntos para falar, mas aquele garotinho não existe mais. Aquela energia, que eu quero dizer, sumiu. O Rolandinho deve ser gente boa. Eu nunca conversei com ele, porque ele foi um dos primeiros com conta verificada no TikTok a me seguir lá no TikTok. Logo depois veio o Bruno. Eu estava começando na internet, lá no canal Manovil, que está aberto até hoje. E o primeiro verificado lá, os primeiros, né? O primeiro foi o Thiago dos bichos lá, né? O menino da biologia ali, que não fica fazendo canal de biologia. Foi um canal de biologia moderado, mas em seguida veio o Rolandinho e logo atrás dele veio o Bruno, né? Aí o Bruno conversou comigo. O Rolandinho nunca... Só ficava me estudando de longe lá. O Bruno veio me chamar e veio me conversar e me convidou para gravar um podcast, mas eu fiquei com medo, porque era no meio da pandemia, né? Fiquei com medo do Covid e ele ficou chateado. Mas nas conversas que nós tivemos, eu falei pro Bruno que talvez devesse pôr, né? Ele falou, o Bruno Bock, falou, pô, de repente pôr um boneco no Pipocando, né? Aí eu falei, de repente, a minha ideia de como que seria legal, que poderia fazer, como interagir com ele, com o Rolandinho. Só que eu não sabia que o programa não era dele, né? Não era do Bruno, era do Rolandinho. E talvez
por isso a ideia não foi para frente, porque o Rolandinho pode ter broxado, né? Pode não ter curtido a ideia. E aí o Bruno não veio falar para não queimar o Rolandinho, né? Ficou quieto e tal, sei lá, né? Cortou assim e nós não falamos mais no assunto. Talvez ali já houvesse alguma discordância entre os dois, um problema na química, um cansaço na amizade, um estresse. É nessas horas que se deve perguntar por que é que estamos fazendo tudo isso aqui? Porque se a resposta for pelas pessoas envolvidas, é muito triste. Porque as pessoas dependem do negócio, dos ganhos e do trabalho. Se a resposta for que é pelo trabalho, pelo ganho, então misturar amizade é um grande erro. Enfim, quantos trabalhos legais se perdem por motivos pessoais? A incapacidade de resolver problemas pessoais, das pessoas serem orgulhosas, egoístas, psicopatas, passivo-agressivas, psicóticas, depressivas e sabotadoras. Depois reclamam da vida, de incompreensão, tudo isso, etc. Né? Um grande, gigantesco etc. Uma das coisas mais belas e poderosas de se ver é uma parceria dando certo. A sinergia ali funcionando, a generosidade, mesmo quando às vezes na parceria tem um babaca filha da puta egoísta, mas com o apoio dedicado do parceiro ou parceira, é muito bonito de se ver. O Rolandinho e o Bock era isso. Mesmo que tentassem abrir a relação para um trisal ou poliamor, a dinâmica da dupla funcionava. O que é o Igor Coelho, o Igor 3K sem o Monark? Né? Tá afundando, é uma areia movediça lenta ali se afundando. Talvez o Monark não teve um pai de verdade para dizer, olha o que você está fazendo, olha o que você está jogando fora. E teve a magnífica ideia de se autoexilar para os Estados Unidos para fugir das penas e multas do Alexandre de Moraes, né? Nunca pagou uma suspensão na escola, nunca foi expulso o Monark, nunca teve que ir para uma reunião no conselho tutelar. Paga, pô. Pega 6 meses de prisão, usa a tornozeleira eletrônica e depois volta. Não tem que ficar bancando o desafiador aí, não tem que ser o pica-dura, sabe? O cara teve que fuder com tudo. É sempre assim, a gente prefere fuder com tudo. Né? Ah, Capetinha, quer dizer que você é contra o divórcio? Gente, eu sou contra casar na loucura, se iludir, fazer filho e depois perder a guarda. Eu sou contra achar que férias longe da família descansa, embeleza, sabe? Começa direito. Então começa com poliamor, tá? Fica, ai, não sei o quê, você é a favor da opressão. Meu, entenda isso, porque por não entender, é que acontece isso que não acontece, como eu tô falando. Acontece coisas legais, aí depois é porque você não estava lá dentro para ver, né? É justamente isso que eu tô falando. Ó, o Pipocando começou em 2013 e ficou velho agora em 2025 e morreu, né? Daqui a pouco o Flow e o Inteligência Limitada vai acontecer a mesma coisa. Em 2013, eu já pensava que YouTube seria um canal de TV de baixo custo, mas nem fazia ideia do Pipocando, ou do Igor Monark jogando, fazendo vídeo. Não sabia que existia Paul Hogan, né, o cara que criou a coisa do podcast. O Flow em Curitiba era perto da minha casa, na Santa Felicidade. Eu corria de manhã cedo, à tarde, assim, e eu passava em frente do centro comercial, das salinhas de escritórios, que era um centrinho comercial, onde era a primeira sede da CNPJ do Flow, lá em Curitiba. O supermercado, que era ali em frente do Flow, eu comprava lá, naquele supermercado, passava em frente, toda hora passava em frente e não sabia que ali existia o Flow. E mesmo que soubesse, eu não ia saber o que os caras estavam fazendo, porque eu não assistia live de jogo, de game no YouTube. Eu não abria isso. O algoritmo sequer nem mandava para mim no YouTube em 2013, 2015. Né? Mas ali, naquela época, 2013, 2015, eu já entendia que parceiros são as coisas mais importantes nos negócios e na vida,
tá? E você precisa de parceiro. Você não pode, você não domina o mundo sozinho. Você não consegue as coisas sozinho. Você precisa das pessoas ao teu lado trabalhando com você. Você precisa de gente junto de você, né? E eu não tinha esses parceiros. Ou eles não acreditavam em mim, ou eu não tinha tecnologia, porque em 2013 tudo era analógico, as câmeras eram ainda quase que uma VHS melhorada, câmera de celular não era boa, os celulares não tinham memória. Então tínhamos uma circunstância socioeconômica do Brasil sempre no atraso, sempre demorando para entender o que estava acontecendo. E eu me preparei para o metaverso, gente, e ele não veio. Queria comprar cripto, mas tinha que passar por corretores, vendedores, sei lá. Ninguém explicava direito, só falavam que era o futuro. E agora a gente vê essas fraudes que estão aí, né? A encrenca que é a criptomoeda. Ah, tem muita grana, mas em que condição, né? Eu me preparei para o NPC, para os tokens do macaquinho aborrecido, e ainda bem que não entrei, né? E agora a inteligência artificial, que vai dominar o mundo. Eu tô falando de salto tecnológico, né? O rádio começou a dominar o mundo e por um tempo dominou. Depois veio a televisão, ameaçou e agora está deixando de ameaçar e dominar. Vieram as fitas VHS e os videocassete, dominaram e agora ninguém lembra ou sabe o que é. A IA só vai dominar se tiver química de parceiros no meio dela. A inteligência artificial é um motor mais rápido. A diferença entre o Google, o motor de busca do Google e a IA é a mesma de um revólver para um Phalanx, aquele canhão metralhadora rotativa, tipo Gatling, que fica numa torre, nos navios modernos. Não adianta ter um Phalanx se você não souber reconhecer o alvo, se não souber operar. Alguém duvida disso? Que só ter 2 canhões Phalanx em cima de um navio já pode desafiar a marinha chinesa ou meter o louco em frente da frota estadunidense na Venezuela, né? Então, assim, a conclusão disso tudo, olha aí, né? O Podpah vai abrir o estúdio. Eu estava falando mal deles ontem, né? Que eles iam fechar. Podpah, com toda aquela leseira comercial que eles têm, que eles não sabem, eles não têm compromisso, eles brincam para cumprir compromisso, né? Os caras estão inaugurando o estúdio na Vila Leopoldina, em São Paulo. Eles são de Osasco. Eles vão atravessar o Rio Pinheiros, vão pegar Castelo Branco, vão atravessar ali, vão entrar na Marginal Tietê, entrar na Vila Leopoldina, no estúdio deles, que eles estão inaugurando, onde vai ter os incríveis futebolzinho 1 contra 1. Campeonato de futebolzinho 1 contra 1. A voz da perifa, a voz da favela, a voz das periferias, do suburbano vai estar lá, né? Então, quanto tempo mais vai durar? Não sei. Mas enquanto eles tiverem parceiro, o Igão for parceiro do Mítico, tá limpo, estão dentro, vão tá em cima. A hora que tiver uma rasteira, aí acabou, né? O remédio pro Flow era o Monark voltar, pagar o que tinha que pagar, sabe? Aí o Monark, tipo, publicando entrevista com o Monark, tá? Né? Rogério Vilela, eu não sei o que é aquilo ali, como que mas é aquela coisa assim, né? Crinjão, né? Tá vivo porque os crinjão gostam do Vilela ali, né? Mas bonito é ver parceiro, né? Bonito o pebolim dos parça lá, né? Bonito é o jogo ali, né? O bate-bola ali da dupla sempre, né? Então você começou com dupla, você já começou bem. Quando rompe, cara, ou substitui com outro melhor, que eu acho difícil. Uma coisa horrorosa. Você ficar vendo ali, mas aquele outro lado lá tá incompleto, ou naquele outro lado era outro, né? Essa simetria, assim, é horrorosa, né? Nossa mente que busca simetria não perdoa essas coisas aí, né? Pois é. Gente, deixa eu só agradecer aqui, porque eu preciso, né, a galera que me ajuda,
E quem me ajuda são os meus parceiros, né? Quem me ajuda, é óbvio que eu tenho que agradecer. Capetinha10k@gmail.com, chave Crucifix para qualquer valor. E quem mandou aqui, o Ricardo, Márcio Ricardo de Souza, muito obrigado. Júlia Marli Coelho, muito obrigado. Crupei, muito obrigado. Rui Gastaldi Mariano, muito obrigado. Rodrigo Rafael Teodoro, valeu. A EMCP, muito obrigado, meu amor. José Ailton de Sapereira. José Ailton de Sapereira, muito obrigado. O Birajara do Carmo Zamboto, muito obrigado. Cláudia Sampaio Ferreira, valeu. Flávio Luciano Pires Ribeiro, muito obrigado. Bruno Santos de Farias, valeu. E Paulo Eduardo Barbosa, muito obrigado. Kleber Costa, valeu, muito obrigado. Graças a esses é que o Capetinha pode abrir vídeo, pode publicar vídeo, pode abrir live, e isso me mantém no canal. Esses são os meus parceiros, né? Parceiros econômicos, meus sócios aqui, tá? Então, muito obrigado pelo Crucifix no capetinha10k@gmail.com. Então, vamos lá. Gente, o vídeo de hoje, né? Eu lembrei, né, que foi o medo do Bolsonaro ser reeleito. E um AI-10, um AI-9, um AI-8 ser decretado e voltar a perseguição para qualquer tipo de manifestação. Não só da esquerda, não só comunista. Na ditadura, os caras não falam, ninguém lembra, sabe? A sociedade conservadora, ela teimosa, né, cara? Eles deletam, eles editam a memória, incrível. Os preços, havia uma inflação diária galopante. Gente, preço subia da noite pro dia. O preço de produtos valia da noite pro dia. E se você tinha grana, né? A injustiça capitalista era tão foda, que assim, se você tinha grana, você podia investir num troço chamado Open Night ou Overnight, que eram duas formas de investimentos neoliberal do governo do Delfim Neto, ministro Delfim Neto da ditadura, e que você ganhava juros nos juros da inflação. Então, o investimento subia, porque era uma financiarização que estava sendo na ditadura, né? Que estava sendo feita na ditadura. Então, assim, quem era investidor dos juros ganhava em cima da dificuldade do trabalhador de comer, de fazer supermercado. Então o preço do arroz subindo de um dia para o outro. Então estava assim, tipo, 10 cruzeiros. Hoje, domingo, na segunda-feira estava R$10,20. Lá na sexta-feira, subindo todo dia, já estava R$11. Sabe? Falei, pô, mano, né? E o salário, falando em arroz, R$10, o salário era tipo R$500, R$300, salário mínimo, tá ligado? É engraçado. Aí naquele tempo que era bom, onde, velho? Aonde, cara? Aonde? O desespero que era fazer supermercado, gente, tá? E você não podia reclamar. Você tomava porrada de polícia, tá? Então, durante a campanha do Bolsonaro, bolsonaristas agredindo, matando eleitores do Lula, enquanto usar a camisa... Você podia usar a camisa amarela, que o uniforme roubado pelos bolsonaristas, né? O contrário, se você usar roupa vermelha, você era um alvo. Você era um alvo. Tudo bem você usar a camisa amarela. Nenhum petista comunista ia falar assim, bolsonarista filho da puta. Não falava isso, né? Mas a hora que os caras viam uma camisa vermelha, assim, era uma xingação. Os caras juntavam em cima de você, tá? Podia nem bater, né? Mas assim, ficava lá te enchendo o saco, apontando o dedo, gritando, berrando na tua orelha. Mas dali a pouco, conforme o lugar, você podia tomar um tapão na orelha. Conforme um outro lugar, você podia tomar tiro, né? Se tivesse no interiorzão do Paraná, aí, do Mato Grosso, você tomava bala, gente. Aqui no interior de São Paulo, você podia tomar bala. Tranquilo. Então, o que eram, né, aquelas velhas brancas da classe média, sempre elas, mulheres cristãs, defensoras da moral e bons costumes, que na juventude pularam todas as cercas do balacobaco e que viraram agressoras bolsonaristas de outras mulheres que usavam camisas com a estrela do PT. Eu digo camisa do PT
Porque nós, comunistas, a gente jamais tivemos tranquilidade para usar a camisa com foice e martelo, tá? É piada o trabalhador conservador, né? Esse pobre conservador, pobre bolsonarista que vem da hate, falar da violência dos dois lados, cara. A cara de pau do cara de vir falar disso, né? Vai lá ver no vídeo de hoje publicado no Instagram, no YouTube lá, os caras falando, a violência acontece dos dois lados. Onde, mano? Sabe? Por isso que eu falo, o hard e do Bolsonaro, do conservador, é uma coisa incrível. Sabe, é uma tecnologia que muda a realidade, assim, um absurdo, tá? Nenhum bolsonarista morreu na mão de esquerdista antes nas eleições de 2022, na campanha de 2022. Ao contrário, toda hora vinha notícia de que um petista tomou tapão na orelha, foi cercado, apanhou ou morreu, né? Mas eles falam da violência da esquerda, da ditadura da esquerda, com uma segurança de atravessar. Eles vendam o olho, assim, eu vou atravessar essa rua e não vou ser atropelado. Sabe? Fala com uma segurança disso, da violência da esquerda. Sabe? Vai ser uma coisa assim, aonde você viu violência da esquerda? Para aqui, ó, não sai. Né? Porque é uma gravação isso, eles ligam assim, ligam a gravação. Liga, ó lá um comuna lá um esquerdo lá, liga a gravação. Ai, a violência são dois lados. A violência da ditadura comunista. Aonde? O Holodomor. Veja, o Holodomor. Olha a Venezuela. Olha Cuba. Vai pra Cuba, sabe? Que coisa, velho. Que coisa! A Cuba está cercada de navio de guerra, a violência de Cuba. Nossa, né? A Cuba ameaçando o mundo assim, com um porta-avião nuclear dos dois lados, no Oceano Pacífico e no Atlântico lá, assim, né? De olho em Cuba lá. E agora na Venezuela. Vai para Venezuela. A ditadura. A Venezuela. Já pensou o Brasil se tornar uma Venezuela? Tá louco. O cara fala isso com a segurança de, assim, tapar o olho e atravessar uma rua, uma avenida movimentada. Eu não vou morrer. O cara... Tá louco, gente. Ó, eu não sei se isso é malandragem ou é o fim de uma população, sabe? Porque os caras atravessam rua, avenida movimentada, fechando o olho. É isso que tá acontecendo. Por isso que estão sendo presos, né? E aí, essa semana, vamos ter boas notícias, não é? Vamos ter, eu aguardo, tá bom? Live de hoje, um beijo, gente, e até mais!